prazer para nós, que alegria poder estar em contato aqui com você, neste encontro do nosso Café e Fé. Esse é um motivo muito importante neste mundo onde a fé está sendo dilapidada, está sendo destruída. Mantermos um momento de café, mas basicamente de fé, é o nosso objetivo. É propagar o Evangelho, é falar das riquezas de Cristo, é anunciar aquilo que é perene e não aquilo que é transitório, que são as riquezas inescrutáveis, as riquezas que você não pode examiná-las de Cristo. E os links de nossas redes sociais estão aí na tela da sua TV ou do seu smartphone ou do seu aparelho, para que você possa conhecer mais o nosso material e também participar conosco aqui. A sua participação é efetiva como aliado, como parceiro, em 3 áreas. Na divulgação, que outras pessoas possam também ser abençoadas com o Evangelho, que você possa contribuir, se for da sua disposição para o sustento do programa, e orar. E pedir a Deus que nos capacite, nos dê força e entusiasmo nessa caminhada. Nós vamos para um devocional e logo nós estamos voltando. Duas notícias. Eu tenho 2 notícias para você que está ouvindo e me vendo agora. E tem tudo a ver com a nossa vida. A primeira é sobre o que está acontecendo na sociedade em todo o mundo. Você já reparou que os noticiários mostram diariamente uma quantidade enorme de violência, assassinatos, roubos e corrupção, guerras em todos os lugares do planeta? Muitos acreditam que o grande problema do ser humano é o meio em que ele vive. No entanto, nós sabemos que não é a condição econômica, a cor ou o grau de instrução que constrói o caráter de alguém. Mais e mais, vemos as pessoas intensamente amantes de si mesmas e relativizando verdades tão importantes para a vida. Quando eu era criança, nunca me ensinaram a mentir, a odiar ou ser egoísta. No entanto, na primeira oportunidade eu menti, odiei e fui egoísta. A verdade é que todos nascem com a maldade no coração. Alguém pode dizer, mas eu faço coisas boas. Sim, sabemos fazer coisas boas, mas na essência nascemos maus. É só alguém dar um pisão no pé do outro ou uma fechada no trânsito para vermos os ânimos esquentarem. Naturalmente, o ser humano é perverso e, por mais educado, rico ou de família estruturada que seja, o passado e o presente mostram que o ser humano não melhorou em nada. De fato, nem a educação, a lei, a filosofia ou a religião têm o poder de mudar o coração do ser humano. O máximo que fazem é criar uma casca fina de boas maneiras na tentativa de evitar o caos geral e controlar para dominar. Nenhum recurso social pode mudar a essência do ser humano. Um pé de limão não pode naturalmente produzir uvas. Porém, eu tenho uma ótima notícia para você. Você sabe qual é o processo de cura de um doente? Em primeiro lugar, o doente precisa do diagnóstico correto. Depois, precisa ter a medicação correta. E, por último, precisa fazer um uso correto da medicação. Se alguma dessas etapas não forem seguidas, sua doença permanecerá. O diagnóstico é que, assim como um cardiopata precisa de um coração saudável, o ser humano precisa de uma nova vida. Não dá para fazer uma reforma ou um remendo. É necessário uma cirurgia de troca de coração, pois caso contrário, morrerá. O ser humano é mau dos pés à cabeça. Esse é o diagnóstico.
Mas em segundo lugar, você precisa crer que a única solução para a sua vida não vem de nenhum recurso ou capacidade própria, mas daquele que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus Pai senão por mim. Foi Jesus que disse isso. E ele disse isso para pessoas religiosas, pessoas inteligentes, mas que confiavam em si mesmas. É necessário nascer de novo. O novo nascimento não ocorre quando uma pessoa escapa de um grave acidente, mas de fato acontece quando uma pessoa primeiramente admite a sua condição de morte espiritual, sua incapacidade de mudar seu coração e que precisa mudar o rumo de sua vida. Do contrário, será um fim trágico que ele tem. Em terceiro lugar, você precisa crer que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi além de perdoar pecados. O nosso pecado foi a causa da morte de Jesus Cristo. Com isso, ele pôde dar uma nova vida quando ressuscitou a todos quantos crerem nele. Jesus Cristo morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Creia nele e receba hoje um novo coração. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Hoje eu quero tratar um pouco sobre um remédio, o amor, o vínculo curativo. E antes de nós começarmos a considerar algumas passagens bíblicas e fazer alguns comentários, vamos orar. Querido Pai, neste mundo de agressões, onde as pessoas estão vivendo tensas, angustiosas, cheias de temores, nós clamamos ao Senhor que nos traga a palavra e que fale aos corações, para que vidas sejam transformadas e edificadas. Rogamos por todas as famílias que estão tendo dificuldades nos seus relacionamentos. O Senhor traga a revelação e a luz do Evangelho e o descanso na pessoa de Jesus Cristo. Nós te pedimos, Pai, que este milagre aconteça na vida de cada pessoa que nos ouve. Em nome de Jesus. Amém. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos crentes de Colossos, uma cidade da Ásia Menor, ele disse: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Toda a humanidade encontra-se enferma, doente. Você pode passar régua. Como assim? O profeta Isaías, ele disse o seguinte: por que haveis ainda de ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente
e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A figura que o profeta apresenta aqui não é um exagero, não é uma hipérbole. Ele não está falando aqui de nada absurdo, porque todos nós, de certo modo, sofremos agravos deste mundo caído em que nós habitamos. Toda a cabeça está com desordem mental e todo o coração está com transtorno emocional. Uns mais, outros menos. Mas, se a gente for sincero, a humanidade sofre profundamente das doenças psicossomáticas. Está sofrendo de muita angústia, ansiedade. Os transtornos de ansiedade são muito mais comuns e estão presentes, assim, fortemente em cerca de uma pessoa em cada 4 e que tem trazido muitas pessoas ao remédio, à medicação, aos médicos, seja por depressão, esquizofrenia, transtornos alimentares, estresse pós-traumático. As somatizações são variadas. Nós fazemos parte de uma humanidade adoecida. A bipolaridade hoje tem crescido tremendamente. O transtorno obsessivo compulsivo, e por aí você vai encontrando uma gama enorme de palavras que descrevem a nossa enfermização mental. Nós somos uma raça enferma. Alguém disse que o mundo é um grande hospital e cada pessoa é um paciente desenganado. Isto é muito forte, mas esta é a realidade. Certamente que nem todas as pessoas são ou estão gravemente enfermas, mas todos nós sofremos de alguma desordem na nossa cognição, na nossa emoção, na nossa maneira de conviver com as pessoas. E a gente pode dizer que a igreja é um hospital para pecadores, não um museu de santos. Ela tem a característica de ser um lugar onde aqueles que estão sofrendo as dores de suas emoções e do seu pensamento possam encontrar algum tipo de tratamento que lhe dê um pouco de saúde emocional. Todos nós estamos enfermos e precisamos de cura. O profeta Jeremias, no seu livro, ele diz: por que dura a minha dor continuamente? E a minha ferida me dói e não admite cura? Estarias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Será que não tem um paliativo, pelo menos,
para a dor da minha alma, para o sofrimento que eu enfrento neste mundo? Será que não existe algum bálsamo que possa curar a minha dor? Isso aqui eu tenho enfrentado semanalmente, no gabinete, nos encontros, pessoas gemendo e pessoas que estão trazendo uma espécie de defunto grudado no seu corpo, cheirando mal, e ela querendo se livrar daquilo que o apóstolo Paulo disse, o corpo desta morte, este peso existencial. O profeta Jeremias também diz o seguinte: cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo, porque Tu és o motivo do meu louvor. Cura-me. Esta é a palavra forte. Uma vez Jesus estava lá no tanque de Betesda, que era uma espécie de grande hospital, milhares de pessoas ali, nos 5 pavilhões, e ele viu um homem que estava paralítico há 38 anos. E aquele homem nunca chegava nas águas, porque havia uma tradição de que quando aquelas águas se mexiam, aquele que chegasse primeiro seria curado. E ele, como era paralítico, o coxo ganhava dele, o cego ganhava dele, e ele estava ali, imobilizado, e Jesus fez uma pergunta para aquele homem quando se encontrou com ele, vendo que ele estava assim há tanto tempo. Ele pergunta: queres ser curado? Essa pergunta é muito interessante, porque tem muita gente que vai usar a doença como uma espécie de álibi para o seu fracasso. A doença é mantida, é cultivada, para que ele possa ter desculpas perante os outros de que não vai para frente. O moço até respondeu para Jesus: olha, ninguém cuida de mim, eu estou aqui há tanto tempo. Quando eu vou, o outro já chegou primeiro. Que é o tipo da vitimização que tem dentro da gente. E Jesus, então, ele simplesmente disse: levanta, toma a tua cama, teu leito e anda. E agora? Queres ser curado? Essa pergunta que nós queremos fazer aqui para você. Qual é o remédio que podemos usar para a cura dos povos? Qual é o remédio? O próprio profeta Jeremias, ele vai dizer assim: acaso não há bálsamo em Gileade? Ou não há lá médico? Por que não se realizou a cura da filha do meu povo? Esta linguagem profética aqui me leva ao grande bálsamo que nós encontramos na libertação do povo. Eu vou dar uma paradinha aqui e já a gente volta. Então, será que não existe bálsamo, não existe remédio para a cura das feridas do povo de Deus,
profeta levanta essa questão e ele volta a dizer o seguinte: sobe a Gileade e toma o bálsamo, ó Virgem filha do Egito. Debalde multiplicas remédios, pois não há remédio para curar-te. Este foco em Gileade é, a meu ver, o ponto central da pregação. É o ponto onde está apontando para aquele que constituiu-se o remédio para a nossa alma, a libertação de nossa alma, que é o próprio Cristo. Ele é a rocha. Gileade significa região de rocha. E a rocha de sustentação, de firmeza que há para o coração do homem é Jesus Cristo. A fonte do conhecimento espiritual. Há um bálsamo em Gileade para curar as feridas. Há um bálsamo em Gileade para curar as almas enfermas do pecado. Isto é a letra de um cântico, de uma música dos negros americanos, que quando eles chorando e sofrendo a dor da escravidão e a dor em busca de um paraíso, eles diziam: há um bálsamo em Gileade que pode curar as feridas. A alma traumatizada, a alma torturada, a alma tiranizada clama por um remédio, busca um remédio. Faz parte desta canção que trata do Egito e começa com uma série de profecias a respeito das nações gentias, dizendo: eu espero por algo que traga esperança. O profeta, no capítulo 46 do seu livro, ele fala disso. Será que não existe para as nações e para os povos um remédio que possa sarar a dor da alma? Eu creio, meus queridos, que a grande batalha que o homem tem é a batalha consigo mesmo. É a batalha dos seus próprios pensamentos. Maior do que a batalha que o profeta Jeremias estava falando, que foi Carquemis, onde o rei acabou morrendo em 605, a maior batalha ela se trava conosco, dentro da nossa existência. E é aqui que nós precisamos ver o que o Evangelho tem. O amor de Cristo é o vínculo curativo das nossas doenças. É o único lugar que eu vou encontrar aceitação sem qualquer espécie de rejeição. O profeta Isaías foi dizendo de modo muito claro: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Veja bem que aqui está o remédio para a minha e para a sua alma. Aqui está o remédio da aceitação do Deus
que providenciou para vivermos neste mundo de embates, de traumas, de torturas, de todos nós que estamos aí expostos a algum modo de ferida e mágoa para sermos tratados pelas ataduras de Jesus, o Deus que se compadece e que vem para tirar o peso das nossas dores. Há um escritor americano, John R. Smith, que disse: há tanta diferença entre os sofrimentos dos santos e dos profanos, como entre as cordas com as quais o carrasco prende um malfeitor condenado e as ataduras com as quais um cirurgião cuidadoso envolve o seu paciente. O vínculo ou a atadura que produz a cura é o amor. O amor de Cristo revelado na cruz. Os seus braços abertos, as suas mãos sangrando, os seus pés sangrando, a sua cabeça baixa. Naquele gesto ali, ele estava nos acolhendo. Ele estava nos amando. E ele estava tirando de nosso pescoço a corrente, a coleira que nos prendia, o jugo de sobre as nossas queixadas. O amor de Cristo para conosco é o grande remédio de libertação. O amor é forte, forte de afeição por outra pessoa. São laços de afinidade e afinidade eterna. Nós temos 4 palavras para amor. A primeira delas é storge. É este amor de pai para filho, de familiar, é um amor de consanguinidade. Ele é um amor natural. Mas há um outro tipo de amor que o grego nos ajuda na Bíblia, que é o eros. É essa atração baseada nos hormônios, no desejo sexual, que é forte. Mas ele também tem um tempo de validade. Tem um outro tipo de amor que é o amor eros. É o amor filia. Amor filia, que é a amizade. É a amizade dos relacionamentos significativos. É aquele amor que a gente se empenha pelo amigo e se dá. Mas o quarto tipo de amor é o amor ágape. Aceitação incondicional, sem necessidade de retribuição. E o apóstolo Paulo, então, ele fala desse amor assim: o amor nunca desiste, o amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo, o amor não quer o que não tem, não é esnobe, não tem a mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, você depois, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o alvo. Esse amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E aqui está a cura. Se a amargura é uma grande realidade da doença humana, o amor cura toda forma de amargura. Que Deus dê a você a graça de conhecer o Deus que ama e que liberta os homens das suas dores.
Fica aqui o nosso abraço e até a próxima, se o Senhor assim permitir, ó, de coração para coração. Até mais.